O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Parece-me bem tornar conhecidos os sinais e maravilhas de Deus. O Altíssimo tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno. O seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou quando eu estava na minha cama. Os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso expedi um decreto ordenando que fossem trazidas a minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e eu lhe contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos amigos dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos, espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio da erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja moldado para que não seja mais coração humano, ele seja dado o coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive sobre Beltesazar. Diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não podem me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos Santos Deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbe. Beltesazar respondeu: meu sonho que dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos.
árvore que o Senhor viu, que cresceu e que se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela e cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, o Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ao santo que o Rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes da terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja como animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra meu Senhor, ó Rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas e a sua morada será como os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone seus pecados praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este rei lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será como os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recuperei o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, quem questionar o que ele faz, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens
importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, o lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado, e as suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura. Receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelaram ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente, não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o Espírito Santo dos santos deuses. Nos dias de seu pai, ele achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se achara o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência, excelência e sabedoria. Acabaram de ser trazidos à minha presença os sábios e encantadores para ler o que está escrito na parede e me deram a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações
e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: O Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado o seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebesse vinho deles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Tekel e Parsim. Esta interpretação daquilo, Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs o fim nele. Tekel, você foi pesada na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro de pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Daquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrasse todo o seu reino. Sobre ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poder acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel.
a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco causa do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com tristeza. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e o fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram jogados à cova dos leões, eles e os seus filhos e as suas mulheres.
Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles. E eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e o seu reinado e no reinado de Ciro, da Pérsia. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos. Quando ele estava deitado na sua cama, logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou e sobre um dos teus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe dizia: Levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Estes animais tinham também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre foram arrancados, eis que nesse havia olhos. Este chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca como falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve. Seus cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre preferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando as minhas visões do céu, visões da noite. E eis que vinha com as nuvens do céu
alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu aos anciãos de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo receberam o reino e o possuíram para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, a terra. Ele será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantaram daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues na mão dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino e domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno de todos os domínios e o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação quanto a mim, Daniel, aos meus pensamentos. Muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele. Ele havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, assim se engrandeciam cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha ao oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão.
Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder. E vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. E um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário, suprimido, e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 12.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, e que gritou assim: Gabriel, explica a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí, com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. E ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé e disse: eis que eu vou lhe contar o que está acontecendo, o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de os chifres ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos, e as transgressões estiverem chegando ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará aquilo que fizer. Destruirá os poderes e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tarefas e das manhãs
que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei, tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem o entendesse.